A nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista, uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas, que acredita nas pessoas. Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. O que o futuro espera de nós? Inovação, coragem, paciência? Pioneira no Brasil em tecnologia e inteligência para governos, a Celepar aprendeu que o segredo para desvendar o amanhã é compreender as pessoas hoje. Foi pensando assim que a gente descobriu que o futuro da saúde é ficar mais humana. O futuro da educação é aproximar pais e filhos. O futuro do trabalho é tornar-se mais diverso e dinâmico. O futuro da cidadania é a inclusão. E o futuro da gestão pública é simplificar a vida do cidadão. Desde a solicitação de documentos online até o primeiro sistema de inteligência artificial feito para um governo estadual, trazer o futuro para o cotidiano das pessoas faz parte do nosso DNA. Talvez então o melhor seja perguntar: o que nós esperamos do futuro? Afinal, esperar não é ficar parado. É encontrar novas perguntas e novas possibilidades para tornar a vida das pessoas mais simples. Celepar, mais digital, mais ágil, mais simples. Paraná, Governo do Estado. O Paraná vai mudar de fase. A Copel e o Governo do Estado apresentam o programa Paraná Trifásico, uma revolução na qualidade da energia no campo. 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e potentes. Investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O maior programa do gênero no Brasil. Milhares de obras e uma nova safra de investimentos em nossa produção rural. Trazer a energia trifásica até a propriedade custará uma fração do que é hoje. E os motores trifásicos são mais eficientes. Com o Paraná Trifásico e outros programas, o Estado terá a energia mais confiável do Brasil para turbinar o desenvolvimento e a criação de empregos em todas as regiões do Paraná. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 59 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e, principalmente, de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nestes anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento da economia de toda a região Sul. Porque nós somos o BRDE, o banco que há 59 anos liga você ao desenvolvimento.
O cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar e a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando os jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas. Prezados, boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está entrando aqui na live agora, deixa aí o seu oi, diga de qual cidade que você é. Eu sou José Viriato Coelho Vargas, professor da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos receber convidados para falar aí sobre energias renováveis. Uma das categorias de desafios do Hackathon Pense Agro, que tem realização da FETAEP, em parceria com o governo do Paraná, SEBRAE e patrocínio da COPEL, SANEPAR, CELEPAR, Husqvarna, Varna e BRDE. Então, o Hackathon Pense Agro começa nesta sexta-feira e vai conectar estudantes de escolas técnicas e universitários para criar soluções e levar mais tecnologia para escolas agrícolas. E hoje aqui comigo nós temos os convidados. Jéssica Pego Gomes Damasceno, que é engenheira eletricista e professora do CEP Newton Freire. O Júlio Omori, que é superintendente de inovação da COPEL, e o Gustavo Rafael Coleri Possetti, gerente de pesquisa e inovação da SANEPAR. Os temas dos entrevistados aí na ordem de apresentação são, o primeiro deles é da Jéssica Pego Gomes Damasceno, que ela vai falar sobre o resumo geral dos desafios que o colégio enfrenta. O segundo deles é o Júlio Omori, que vai falar sobre geração distribuída e eficiência energética. O terceiro é o Gustavo Rafael Coleri Possetti,
que vai falar sobre energias renováveis no saneamento paranaense, experiências que podem inspirar a agroindústria. E, por último, falarei eu sobre o desafio global de energias renováveis, cada um com a duração de 15 minutos. Então, dito isso, por favor, Jéssica, nos dê a honra da sua apresentação. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar. Enquanto eu estou colocando para compartilhar a tela, agradeço a presença de todos, o convite para participar desse hackathon. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre alguns desafios que o CEP encontra em relação à energia renovável e como que isso influencia no dia a dia da escola e também na produção, na área agrícola. Hoje o CEP está situado no Parque Newton Freire Maia, em Pinhais. Nós atendemos 539 alunos, com 3 modalidades integradas de curso técnico e um curso subsequente. O objetivo do CEP é oferecer para o estudante uma qualificação técnica e articular trabalho, cultura, a ciência e a sustentabilidade. Nós precisamos lembrar que nenhuma área consegue trabalhar sozinha, e no CEP isso não é diferente. A relação que existe entre os cursos técnicos ela é muito importante para o desenvolvimento profissional desses alunos. E, além disso, quando o aluno ele finaliza o curso, ele está apto para enfrentar os desafios que o mercado de trabalho, que a sociedade impõe, tendo vivenciado todo esse processo de aprendizagem, né? Sendo capaz, aí, então, de desenvolver soluções. É fundamental que esse conhecimento ele não fique apenas entre os muros da escola, que esse conhecimento ele seja levado para casa, que seja levado para o campo. E dessa forma, eu vou apresentar agora aqui para vocês os desafios que compõem a categoria de energias renováveis no Hackathon Pense Agro. Eu começo falando sobre o primeiro desafio, né? A energia hoje, ela é considerada um bem essencial. A utilização da eletricidade na sociedade, ela é muito importante para a gente conseguir atender às demandas essenciais e garantir uma condição básica de subsistência. Ela, sendo considerada um bem essencial no nosso dia a dia e tendo em vista que vários estudos já foram publicados falando sobre o uso excessivo de fontes não renováveis que a gente tem, que tem aumentado e muito os impactos ambientais. A nossa preocupação com o meio ambiente ela tem aumentado cada vez mais, precisa ser abordado, né? E uma vez que a Granja do Canguiri ela passou a ser agora vinculada ao CEP, o primeiro desafio consiste em tornar essa Granja do Canguiri autossustentável na produção de energia. Aqui ninguém está falando que precisaria ser autossustentável integralmente, né? Então poderia ser integralmente ou parcialmente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho uma consciência ambiental, eu tornei essa casa autossustentável, eu consigo ter um consumo de eletricidade mais consciente, mais eficiente, né? Então hoje a gente tem o uso irresponsável da eletricidade. É um bem essencial, mas a gente não tem consciência disso, certo? Então, a equipe, né, ao escolher desenvolver esse desafio, ela vai precisar pensar em formas de como tornar essa granja autossustentável. O desafio 2 a situação problema colocada, né, nesse hackathon, ele faz relação com um biodigestor. Hoje no colégio, a gente tem instalado um biodigestor, né? E tanto por consciência ecológica quanto por imposição legal, a gente precisa fazer gestão de resíduos, né? Em muitas propriedades, a gente verifica que a quantidade de matéria orgânica, a concentração, a localização dessa matéria orgânica, ela acaba se tornando um resíduo ou um passivo, né, no meio ambiente.
E o biodigestor, ele vem justamente com a ideia de utilizar-se dessa matéria orgânica de maneira mais adequada, né? Porque quando a gente tem essa matéria orgânica no biodigestor, as bactérias que agem ali naquele equipamento geram biofertilizante e biogás. No dia a dia, na prática do colégio, os alunos têm acesso a esse equipamento, né? Eles estudam, eles participam de projeto em relação a esse equipamento. Só que hoje, nesse equipamento, a gente não tem um sistema de controle de acidez, porque para eu ter um biofertilizante de qualidade, eu preciso fazer o controle dessa acidez, né? Para eu ter um armazenamento correto desse biogás, eu preciso entender quanto biogás eu tenho gerado, né? Com muito biogás, eu posso danificar o meu equipamento, a pressão interna do meu equipamento ela aumenta. Então, nesse sentido, o segundo desafio proposto, que é a problemática da escola também, é justamente criar um sistema automatizado para o controle dessa acidez, com um armazenamento correto desse biogás, em locais adequados, né? Porque, além da questão ambiental, a gente precisa também pensar em como que o produtor vai conseguir aplicar isso na sua propriedade, né? A ideia do curso técnico não é só ficar na escola, é levar isso para a comunidade, é levar isso para casa, para a propriedade e aplicar, ver resultado, né? Na sequência, o desafio 3 faz relação com um sistema de iluminação externa que a gente tem no CEP hoje, né? Aqui ao lado eu coloquei uma imagem que é do pátio do colégio. O colégio, por estar no Parque da Ciência, ele tem uma área muito grande, né? E pensando que a gente tem um curso técnico em sistemas de energia renovável, nós podemos conciliar projetos com o curso, né? É muito importante a gente ter essa relação entre teoria e prática. E nesse sentido, o desafio 3 vem justamente para a gente poder aprimorar esse sistema de iluminação. Só que além de aprimorar, é conciliar as aulas práticas, a teoria e a prática. Um profissional, o estudante, né, do curso técnico, ele vai ter uma qualificação muito maior quando ele consegue ver na teoria e consegue ver na prática. E isso é em tudo, né? Mas por que pensar na iluminação externa? Porque hoje a ANEEL ela define iluminação pública justamente em prover luz no período noturno e eventuais escurecimentos. Quando a gente pensa num sistema que precisa da eletricidade, mas, poxa, por que não gerar de maneira limpa? Por que não gerar com uma fonte renovável? A gente tem hoje uma utilização muito grande de fontes não renováveis, né? Todo mundo busca utilizar fontes limpas. Então, por que não conciliar tudo isso, certo? Então, no desafio 3, a problemática proposta foi justamente para projetar um sistema de iluminação externa. Mas vale lembrar que a ideia é ter um laboratório de campo, tá? Na sequência, o desafio 4, muitos podem falar assim, poxa, mas o que tem a ver a secagem de grãos com energia renovável, né? Será que necessariamente eu preciso de eletricidade para fazer secagem de grãos? Por que não? Hoje um problema muito grande que a gente encontra no CEP é justamente não conseguir fazer a secagem adequada e acabar perdendo esses grãos por conta da umidade. Então, qual seria a forma de melhorar esse processo, né? Dentre algumas vantagens que a gente pode citar, como para a secagem de grãos, encontra-se, por exemplo, a antecipação da colheita, né? Ficando assim essa área disponível para outros plantios. A gente tem uma redução de perdas, um armazenamento por períodos mais longos. Então, por que não melhorar esse processo de secagem? Conversando, né, no colégio, eu consegui fazer o levantamento de que, se fosse para o colégio plantar, por exemplo, feijão, né, para poder abastecer aí a quantidade de feijão necessária durante um ano, seria em torno de 600 quilos. Ah, é pouco? Poxa, mas 600 quilos de feijão
que não tem um processo adequado de secagem, é perda, né? Então, nesse sentido, e não só para feijão, o milho também é um exemplo, boa parte da produção de milho acabou se perdendo por não ter um processo adequado de secagem. Então, a gente precisa melhorar esse processo. Melhorar de que forma? Né? Aí vai ficar a cargo de cada equipe propor uma solução. Né? Eu vou conseguir melhorar o processo de secagem? Vou conseguir melhorar os índices de produção. Vou conseguir melhorar a utilização desses grãos. O desafio 5 tem a ver com o aviário do colégio. Né? A Embrapa, ela tem alguns estudos da Embrapa que falam que é muito importante ter um sistema de aquecimento, porque nos primeiros dias de vida dessas aves, elas não têm uma capacidade de termorregulação. Né? No CEP, nós percebemos que nos primeiros 18 dias de vida, os pintinhos eles não conseguem manter a temperatura corporal. Cerca de 10% do lote de aves que teve no CEP foi perdido por haver essa variação de temperatura e umidade. Então, tem-se maneiras de fazer aquecimento no aviário? Sim. Né? Um exemplo disso são as lâmpadas infravermelhas. Só que, quando eu utilizo lâmpada infravermelha, o que acontece? Eu tenho dependência da rede elétrica. Numa eventual falta de energia, eu estou colocando em risco, né, as aves que estão ali naquele local. Além disso, lâmpada de infravermelho, ela tem um consumo alto de energia, né? E se esse sistema todo ele não está sincronizado, ele não acontece, eu não tenho desenvolvimento de aves. Aqui você está falando só em produtividade. Mas vamos pensar o seguinte, se na propriedade, né, por mais que eu tenha um aviário, vamos pensar em pequena escala para consumo, mas está visando produtividade. A gente precisa tornar esse sistema mais eficiente. Né? Hoje a gente tem fornecimento de energia elétrica, a eletricidade está mais presente no campo, sim. Só que por eventuais faltas que podem acontecer, claro que a gente sempre trabalha com o objetivo de minimizar tudo isso, né? Minimizar essas faltas. Mas ocorrendo essas faltas de eletricidade, eu coloco em risco todo o meu aviário. Então, nesse sentido, é que a gente precisa pensar em um sistema mais eficiente, né, de aquecimento para o aviário. E o último desafio, porque lá na categoria de energias renováveis foram propostos 6 desafios e que a equipe poderá escolher um desafio, né, para poder desenvolver, pensar na solução. Eu trouxe aqui para vocês a questão do processo de ordenha, né? Cada vez mais a gente utiliza energia elétrica, cada vez mais ela está presente no campo. Só que o exemplo que a gente tem na escola é que ao utilizar uma ordenhadeira, por exemplo, a balde ao pé, que é a imagem que tem ao lado, eu preciso ligar essa ordenhadeira 2 vezes por dia, ela precisa ficar ligada 10 minutos por vez, por vaca, né? Então, se eu não tenho eletricidade, se aconteceu qualquer falta no fornecimento e eu não conseguir fazer esse processo de ordenha, o que acontece? Eu posso ter consequências à saúde do animal. O bem-estar animal não está sendo respeitado. Eu posso ter mastite, mamite. Além disso, eu estou colocando em risco a qualidade do leite. Eu estou colocando em risco a produtividade relacionada, né, àquele animal que está ali. E sem dizer que eu estou falando em saúde pública, né? Quantas são as bactérias que poderão ir ao leite, né, se esse animal não está no seu pleno, em seu bem-estar, né? Então, a ideia do desafio 6 é justamente a gente reduzir esses gastos de eletricidade no processo de ordenha, porque eu estou pensando que essa máquina está ligada por muito tempo e ainda assim solucionar falta de fornecimento de energia, né? A tendência é que a gente tenha cada vez mais um sistema mais seguro em relação à eletricidade. Mas por que não pensar em energia limpa, em energia renovável, em processo de geração de energia renovável? Né? Então, é nesse sentido que todos os desafios, eles vão se conversar. Né? Quando a gente fala que
no dia a dia da escola, o aluno ele está aprendendo como é que vai funcionar todo esse sistema. Acontece? Vai acontecer? Sim, vai acontecer. Só que a gente quer transformar esse aluno num profissional que vai levar isso para a propriedade, que vai levar isso para o mercado de trabalho, né? E nada é melhor do que conseguir relacionar todas as áreas. Uma área sozinha não resolve problema. Eu preciso aliar energia renovável, eu preciso aliar agro, eu preciso aliar com o meio ambiente, né? Então, nesse sentido, é preciso pensar no todo, certo? Para acessar os desafios na íntegra, vocês têm no site do penseagro.pr.gov.br. Só para lembrar, ontem era a data oficial de encerramento das inscrições para participação no Hackathon, porém hoje ainda está aberto, então quem ainda não fez a inscrição para participar, faça sua inscrição. Hoje é o último dia mesmo. Faça sua inscrição porque, com certeza, a gente está levando conhecimento. A gente vai melhorar e muito a sociedade, a comunidade que a gente vive. Um bom trabalho a todos. E muito obrigada. Bom, muito obrigado a Jéssica. E agora, sem perda de tempo, nós vamos passar a palavra aí ao próximo palestrante, que é o Júlio Omori, nos próximos 15 minutos. Pode seguir aí, Júlio. Muito obrigado. De nada. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aí participando desse evento. Acho de extrema importância, tanto a questão da inovação quanto a questão da nossa vocação aqui no estado do Paraná, né, para o agronegócio como um todo. Queria saudar aí os colegas aí estão compondo aí esse webinar de energias renováveis, um assunto que está em pauta mundial, né, não é só uma questão, não é só porque o Brasil também tem uma condição na parte elétrica muito forte da matriz renovável, o mundo não é assim, e não que nós não tenhamos oportunidade de sonhar em ter 100% da nossa matriz renovável. Eu acho que tem uma sinergia muito grande a geração de energia renovável com as propriedades rurais, com os negócios e com os desafios, né, que foram apresentados aí muito bem pela professora Jéssica. Estava dando uma olhada no chat, também achei bem legal aí, queria saudar e dar boas-vindas aí também. Tem participações de fora do estado do Paraná, achei legal, e aqui do estado do Paraná, norte, sul, leste, oeste. Então, eu queria contribuir um pouquinho falando sobre essa questão da energia renovável, pautada mais em algo que eu acredito que case mais com uma aplicação na área rural, que tem a ver com a geração distribuída. Então, o conceito da geração distribuída, diferente de grandes plantas de geração de energia, o qual o Brasil é conhecido mundialmente pelas hidrelétricas, né? E também agora pelas grandes plantas de geração eólica. A geração distribuída é aquela geração que está muito próxima da carga, ela está integrada à carga. O consumidor, ao mesmo tempo que ele consome sua energia, ele também acaba tendo esse potencial de produção. Nós temos visto isso acontecer no nosso sistema, no sistema elétrico da Copel, a nível micro, né? A nível de quem na área urbana coloca um painel, né, na sua residência e passa a ser também um produtor de energia. Então, se vê o grande potencial, que se você tem uma relação interessante de aplicar isso aí na cidade, imagine que o campo, isso tem um potencial extrapolado, mesmo considerando a tarifa de energia ser mais baixa que a tarifa de energia na área urbana em regime normal, para quem também consome dentro de um padrão que nós consideramos aí com atendimento secundário. Eu atuo, então, na área de projetos especiais da Copel Distribuição, em grandes projetos. Vou mostrar um pouquinho também aí dos projetos que estão trazendo melhor qualidade do fornecimento de energia para todas as nossas áreas, projetos de digitalização, né? Acho que tem a ver também, pensem nisso quando forem trabalhar em seus desafios, né? A gente ganha muito com o avanço tecnológico, né? Dos dispositivos, mesmo da própria indústria 4.0, que
que imagino que chegue também na agroindústria, na quantidade de dados. Vou mostrar um pouquinho dos nossos projetos nesse sentido, mas falando de recursos energéticos distribuídos, esse é, na verdade, o ponto mais importante aqui da minha apresentação. E por que a geração distribuída ganhou essa conotação tão importante, e eu acho que tem potencial fabuloso de aplicação na solução. Eu vi o primeiro desafio, né, de deixar autossuficiente, né, a instalação, assim como toda a questão que envolve, foi falado mais de uma vez, não sei se prestaram atenção, interrupção no fornecimento de energia nos desafios. Então, veja que a geração distribuída ela pode melhorar a qualidade da energia, tanto do ponto de vista que nós chamamos de conformidade, que são os níveis de tensão, e também até mesmo a redução de perdas, como ajudar a mitigar problemas com a interrupção no fornecimento de energia. Outro ponto a ser considerado é que cada vez mais nós temos notado, Copel, o consumo médio aumentando de cada propriedade rural, tendo em vista, obviamente, o desenvolvimento dessa, né, já o processamento de alguma atividade e a necessidade já de mecanização, de automação, né? Então, o aumento do consumo é uma variável importante. Se você aumenta o consumo, claro que isso também reflete no aumento de custos de produção por essa vertente. Os custos com a geração distribuída são decrescentes, vou mostrar aí uma comparação. Então, a gente está tendo vantagens de aplicação desse conceito em escala, de forma global. A regulação da geração distribuída, ela tem sido favorável, ou seja, até antes de 2012, não era possível você gerar energia em paralelo com o nosso grande sistema elétrico de potência. Agora isso é possível de várias formas, vou abordar rapidamente isso. Os custos, além do consumo ser crescente, os custos têm uma trajetória crescente. O Brasil ele é posicionado no atendimento aí de baixa tensão, né, entre os 20 países aí com a energia mais cara do mundo, ou seja, como na nossa conta de energia não está essencialmente o valor da geração, da transmissão, da distribuição, e tem encargos e tem impostos, isso acaba onerando a cadeia, né, a valores que, se o consumo for alto, podem ser preocupantes. E aqui, Smart Grid embaixo, quer dizer o seguinte: todo esse nosso grande sistema de geração, transmissão e distribuição, principalmente a distribuição de energia, está passando por uma grande processo de revolução digital. Eu queria compartilhar um pouco para vocês, para mostrar o seguinte: como que essa tecnologia pode ajudar o consumidor adentro, principalmente com as informações que vão vir cada vez mais detalhadas do seu consumo, da sua condição aí de fornecimento de energia, do seu perfil, né, que a gente chama de curva de carga. Então, vejam que todas essas são variáveis importantes na qualidade, ao aumento do consumo, aumento dos custos, da facilidade em você ter uma regulação hoje para gerar de forma descentralizada, com custos decrescentes, e dentro de um contexto aí de digitalização. Para mostrar, então, o primeiro aspecto da qualidade de energia, vejam o que aconteceu. O Paraná foi destaque, né, no Brasil, e na época, na década de 80, teve o maior programa no mundo acontecendo de eletrificação. Então, a gente tem esse mapa aqui desde a década de 60, eu trouxe só 2 momentos, né, em 1980, com 870 mil consumidores. Veja a transformação que aconteceu já na década de 90. Hoje nós estamos batendo 5 milhões de consumidores de energia elétrica, né, contas de energia elétrica. Então, o Estado está praticamente universalizado, né? Nosso atendimento foi com uma velocidade muito grande na década final da década de 70, 80, começo da década de 90, e levou hoje levou um padrão de rede mais barato, né? E que hoje já está chegando nos seus quase 40 anos, né? Com redes ainda muito monofásicas e também muito desprotegidas. Então, nós chegamos ao ponto aí agora de um grande programa de renovação dessa rede, e tendo em vista todos esses aspectos, mas mirando principalmente a qualidade do fornecimento de energia. Por quê? Porque nós temos visto que, além dos ativos nossos estarem começando a ficar depreciados, existe um aumento muito grande na sensibilidade dos processos. Então, foram citados aí a questão do leite, né, das ordenhadeiras, né, automáticas, né, que eventualmente a interrupção pode levar a mastite, as aves, né. Tem esse problema da temperatura baixa numa fase, mas também nós vivemos muito o problema da temperatura alta também, quando em dias de verão, a falta de energia com o confinamento, tendo em vista que a região oeste do Paraná aí é destaque, né, mundial na produção de aves, você tem um confinamento muito grande, um aumento térmico,
E isso faz com que a interrupção possa ter problemas. Nos suínos, a temperatura também, quando os suínos são pequenos. A cadeia do peixe é uma surpresa para nós, assim como o fumo na região central. A cadeia do peixe, pelo confinamento do peixe, e também a questão dos atendimentos de água, dos poços artesianos. Então, nós temos percebido isso. Ao mesmo tempo que nossa rede está ficando mais antiga, o consumidor está ficando muito mais exigente, ao passo de ser mais exigente que a área urbana. E claro, porque já desenvolve um processo praticamente industrial ali na sua propriedade, e nós temos registrado aí que o nível de qualidade na área rural é 4 vezes pior que na área urbana, né? Isso não é demérito ao nosso sistema, inclusive no Paraná, é destaque no Brasil com relação a essa relação. Pense como seria essa relação na própria Amazônia, no Nordeste, é bem maior, mas existe essa diferença. Então, quanto mais a gente tem investido no sistema, mais também a gente tem percebido o consumidor mais exigente, né? Então, essas relações aí que fecham a idade. Por que melhorar a qualidade da energia? Nós vamos dar, obviamente, competitividade à nossa área rural. Um pequeno trecho do programa Paraná Trifásico que aconteceu na abertura, eu pedi ainda que rodasse esse vídeo, que é um vídeo completo, que mostra aí também, inclusive, essa proposta nossa do Paraná Trifásico, que pode ser levada em consideração para vocês, inclusive no que desenhar aí nos objetivos. A Copel e o governo do estado estão lançando o programa Paraná Trifásico, que vai revolucionar a qualidade da energia no campo. São 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais potentes e seguras em lugar das linhas monofásicas. É o maior programa de inovação na energia rural do Brasil. Investimento de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Milhares de obras e empregos em todas as regiões do estado. Um novo patamar no fornecimento de energia. Uma nova safra de investimentos no agronegócio paranaense, que já é um dos mais avançados do mundo e agora poderá dar saltos de produtividade. Esta é a segunda revolução da Copel no campo. Na década de 80, o Paraná viu na eletrificação rural a chave para escapar da recessão que castigava o país. O programa, batizado de Clique Rural, fez do Paraná o estado brasileiro com maior índice de eletrificação no campo. Na época, 120 mil produtores saíram do escuro. Isso só foi possível com a linha monofásica, de baixo custo. A partir dali, a eletrificação rural só avançou. Hoje são mais de 520 mil clientes, dos quais 77.500 trabalham com produções mais sensíveis à falta de energia. No passado, levar conforto e oportunidade ao campo custava menos. Hoje, o produtor necessita de novas tecnologias que demandam energia intensiva. É o caso da produção leiteira, crescente e ainda com grande potencial de expansão no Paraná. Da avicultura, um dos grandes pilares econômicos do nosso estado. Da suinocultura. Da piscicultura, o mais novo sucesso do agronegócio paranaense. Da secagem do fumo. Do manejo dos poços artesianos, essenciais para a economia no campo. E de toda a produção rural, cada vez mais automatizada. Com o novo sistema, muitas vantagens para o produtor. Automação das redes rurais, com detecção e correção remota de defeitos. Menos interrupções de energia. Mais rapidez no retorno. E mais economia. Hoje, os produtores que necessitam de energia trifásica precisam puxá-la de longas distâncias, a um custo muito elevado, quase sempre impraticável. Com o novo programa, a rede passará próxima e levá-la até a propriedade custará aos produtores uma fração que é atualmente. Redes que estão separadas passarão a funcionar interligadas. O produtor vai economizar também com os motores trifásicos.
Mais eficientes e confiáveis, custam menos e sua manutenção é mais barata. Para um grande investimento, um grande retorno. Com o Paraná Trifásico e outros programas em andamento, nosso estado vai ter a energia mais confiável do Brasil. E com esta energia, vai turbinar o desenvolvimento em todas as regiões. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Pessoal, então, retornando, aqui a mensagem é a seguinte: apesar de todos os investimentos que a Copel está fazendo, o sistema rural, principalmente, não é esse caso específico do rural, mas principalmente o sistema elétrico na área rural, ele ainda vai continuar falível. Em grandes temporais, como a gente teve agora no dia 30 de junho, um ciclone bomba, é claro que a área rural acaba sendo mais prejudicada porque os tempos de deslocamento são maiores, né? Então, o grande recado aqui é que não é o oposto, né? O sistema, esse desafio é inócuo, né? Os dois que eu vi ali, pelo menos, que falam de interrupção do fornecimento de energia. Pelo contrário, né? Nós vamos melhorar um patamar, mas a sensibilidade no estado do consumidor é tanto que não é suficiente. Por isso, a questão da geração distribuída, mostrando um projeto que nós temos aqui em Itaipu, nesse conceito de microgrids. Então, é Itaipu, CBiogás, PTI. Nós estamos desenvolvendo, então, dentro desse conceito, ter um sistema de geração de energia local distribuída, como é o caso de biodigestores, como backup para a rede. Então, quando a rede faltar, o sistema pode alimentar, né, funcionar trabalhando de forma a energia excedente, mas funcionar como no-break, e até mesmo poder ajudar a nossa rede. Aqui, para finalizar nossos projetos, mostrando que essas informações de consumo e a melhoria de qualidade de energia nós estamos estendendo para, inclusive, áreas rurais. O primeiro projeto do Brasil que fechou uma cidade inteira, que é Ipiranga, próximo de Ponta Grossa, levou os pontinhos vermelhos ali, mostra todos os consumidores rurais, frente aos azuis urbanos, a conectividade para ter medidores inteligentes até o último dos consumidores, e essa proposta que nós estamos levando aí para estender a mais de 73 municípios agora. A regulação altamente favorável, né, se vocês quiserem ter embasamento para as propostas, pesquisem a resolução 482 de 2012, que ela possibilita agora um alto consumo remoto, uma compensação da sua energia e constituir condomínios, cooperativas, consórcios, onde você possa, a princípio, fazer troca de energia entre os participantes. O custo da energia é esse, vou dar uma aceleradinha, porque está quase finalizando o tempo aqui, né? Só compartilhar. Opa! Só compartilhar a tela, por favor. O vídeo não voltou. Exato. Só para ter um feedback aqui, voltou alguma coisa? Ainda não. Tá pensando aqui. Se quiser finalizar sem, professor, fique à vontade. Vou ter que finalizar sim. Bom, então o recado final aí para a gente finalizar é que nós temos aí uma condição bastante interessante de utilização da geração distribuída como um elemento que pode ser usado para otimização da rede, redução de custos, aumento da confiabilidade. Eu coloquei ali uma informação dos custos de energia reduzidos, do custo de geração de energia reduzidos. Isso também envolve o armazenamento de energia, que pode acontecer de forma a um armazenamento eletroquímico, com baterias mesmo. Os custos das baterias também estão sendo reduzidos, assim como a utilização do armazenamento da fonte primária, como o biogás. Então, essa combinação, acho que pode gerar um diferencial bastante interessante,
a partir do momento que o consumidor na área rural também vai ter tarifas de energia que possam ser mais competitivas, tarifas que possam ser dinâmicas, e também pensando numa condição de que esse investimento pode ser algo natural, a partir de um aproveitamento da biomassa, a partir de um aproveitamento da energia solar, onde, a princípio, o terreno é algo que pode ser favorecido, principalmente porque tem áreas no Paraná com radiação bastante interessante, mesmo aqui no trabalho que vocês possam simular na região de Pinhais, né? Surpreende quando você pensa que a região de Curitiba é algo ainda que tem uma condição interessante nesse sentido, mas para dizer que com isso, então, nós vamos estar também trabalhando com uma condição de eficiência energética bastante interessante, contribuindo também aí para o nosso meio ambiente, para a sustentabilidade e para ter o negócio, o agronegócio cada vez mais competitivo. Então, é basicamente isso que tinha aí no material no final. Não sei se vai ser possível depois compartilhar para vocês, mas agradeço a participação e depois, na sequência, fico à disposição aí para perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Júlio Amori. Parabéns pela apresentação. Nós, sem maiores delongas, vamos passar a palavra aí ao Gustavo Rafael Coleri Possetti, para os seus 15 minutos. Muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade a mim endereçada de estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre esse importante tema que há alguns anos me inspira a, de fato, prestar serviços cada vez mais apropriados, de forma eficiente e entregando valor para a sociedade do Estado do Paraná. Eu sou o gerente de pesquisa e inovação da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e gostaria, nesses próximos minutos, de rapidamente compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência na área de energias renováveis, com foco no setor de saneamento ambiental. E muito daquilo que eu vou compartilhar com vocês aqui, e está colocado de propósito no título desta apresentação, eu gostaria que vocês observassem com a perspectiva de inspirá-los dentro dos desafios que este hackathon propõe e que os senhores, na verdade, estarão aí se debruçando nesses próximos dias. Muito daquilo que a gente faz na área urbana é aplicável à área rural. Muito daquilo que se faz no setor de saneamento ambiental é aplicável à agroindústria. E é exatamente essa perspectiva, com algumas dicas que eu gostaria que vocês estivessem bastante atentos para que a gente conseguisse, né, aproveitar esses minutos e que daqui saiam, quem sabe, algumas boas inspirações, né, algumas boas ideias para que vocês possam adaptar devidamente ao seu contexto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que os senhores deixassem ou tivessem em mente é o conceito de energia. Gustavo, por que você está dizendo isso? Ora, porque todo dia aparece um proponente que faz, na verdade, a apresentação de soluções energéticas aptas a serem aplicadas em uma grande companhia de saneamento ambiental como a Sanepar, e que, por ora, esquece um pouco dos fundamentos elementares. Tipicamente se observa a energia como seu efeito, né? Seja no meio urbano, seja no meio rural, mas se esquece efetivamente da sua definição. E dentre as diferentes definições propostas na literatura, me agrada demais aquela associada com a capacidade de realizar trabalho. Ora, mas o que é que esse trabalho gera, por exemplo, no caso de uma empresa como a Sanepar? E aí, mais uma vez, eu gostaria que vocês fizessem a reflexão de como isso se aplicaria em cada um dos desafios em que vocês, daqui a algum tempo, vão se engajar. Ora, é muito simples. No setor de saneamento, nós precisamos de energia para entregar água para as pessoas, para coletar e tratar esgoto, para gerar valor para a sociedade, para promover qualidade de vida.
Isso significa dizer, então, Gustavo, que se porventura, né, não existir a energia, em especial a energia elétrica, né, o setor de saneamento é eletrointensivo, então é possível que a gente tenha dificuldades com o abastecimento de água? É verdade. O Júlio citou há pouco um evento climático recente, né, o ciclone bomba, que, obviamente, ao atingir a rede de distribuição de energia elétrica, acabou dificultando também, por conseguinte, a distribuição de água. Então, nós precisamos de energia, efetivamente, para prestar os nossos serviços de saneamento. Isso vale para quem tem uma granja, né? Ela precisa de energia para poder desenvolver as suas atividades e para entregar valor para a sociedade, para gerar o seu modelo de negócios. Agora, o setor de saneamento tem algumas peculiaridades. E, dentre elas, quando a gente pensa, por exemplo, no estado do Paraná, a gente fala de uma Sanepar, que é uma empresa que consome mais de 700 gigawatt-hora de energia por ano. O que é que significa isso, Gustavo? Bom, a Sanepar é o maior cliente corporativo da Copel, Distribuição S.A. A Sanepar gasta mais de R$1 bilhão com energia elétrica para poder prestar os seus serviços. A Sanepar possui distribuída pelo estado do Paraná mais de 3.500 unidades consumidoras, ou seja, nós precisamos dar conta, né, efetivamente da gestão de mais de 3.500 faturas, né, todo mês, para que a gente possa efetivamente prestar os nossos serviços. E, obviamente, quando se coloca este contexto, né, nos valores unitários praticados para cada quilowatt-hora, nós precisamos sempre olhar para os nossos processos e identificar oportunidades de redução de custo, de redução energética, pensando nas tendências mundiais. E, nesse caso, nós precisamos estar muito alinhados com o conceito de economia de baixo carbono. Conceito esse bastante difundido, né, pelo mundo, afinal de contas, a matriz energética mundial, mais de 90% dela não é renovável, né? Por combustíveis fósseis, a sua composição majoritária. Então, o mundo fala em um modelo de transição de energia. E esse modelo de transição de energia pensa em não mais utilizar o carvão, o petróleo, mas sim buscar fontes renováveis. Agora, não só a fonte renovável efetivamente resolve a pegada ou a redução da minha pegada de carbono, porque não existe quilowatt-hora mais barato do que aquele que eu deixo de usar. Então, quando eu consigo executar a mesma atividade de uma forma a gastar menos energia, eu passo a ser mais eficiente, e esse é o conceito de eficiência energética, é o conceito de maximizar rendimentos para executar a mesma atividade. E aí, efetivamente, para promover a economia de baixo carbono, o estado da arte nos diz, vamos ser mais eficientes e vamos buscar fontes alternativas de energia para rodar o nosso modelo de negócio, para ter autossuficiência dentro de um processo produtivo, por exemplo, usando modelos como a geração distribuída, há pouco reportada pelo Júlio Mori. Pois bem, como é que nós estamos aplicando esses conceitos dentro da Sanepar? Ora, e aqui eu vou falar especificamente do conceito de geração de energia alternativa, olhando para os nossos potenciais. E esses potenciais, por exemplo, podem estar associados com a força da água, entre aspas, ou seja, quando eu tenho vazão e eu tenho altura, diferença de pressão, é possível gerar energia por vias hidráulicas. E é exatamente olhando para esse cenário que nós podemos pensar, por exemplo, em uma captação de água nas proximidades das estações de tratamento de água, nas proximidades das estações de tratamento de esgoto, aproveitar a vazão de água ou a vazão de esgoto de um sistema de distribuição ou o efluente de um determinado processo, desde que exista uma cota para tal, e gerar energia elétrica, por exemplo. Esse princípio da hidrelétrica, ele vem sendo praticado aqui no setor de saneamento. E nós temos, por exemplo, né, nas proximidades do reservatório de água apoiado de São José dos Pinhais, né, aqui próximo ao aeroporto,
uma vazão de cerca de 164 litros por segundo, que vem por uma adutora que opera por gravidade, uma diferença de pressão da ordem de 24 MCA e que me entrega 18 quilowatts de potência elétrica, né, que correspondem a cerca de 1/4 de toda a potência, né, demandada por essa unidade para distribuição de água. Ora, a energia que até pouco tempo atrás era minimamente desperdiçada em válvulas redutoras de pressão ou válvulas controladoras de vazão, nesse momento passa a ser despendida, mas recuperada em uma bomba funcionando como turbina. E esse projeto piloto, que hoje opera em paralelo permanente com a rede da concessionária local, que é a Copel, vem gerando resultados muito interessantes, com paybacks aí da ordem ou inferiores a 6 meses, gerando efetivamente valor, reduzindo, né, o custo com energia elétrica nessa unidade, e que, em última instância, é revertido em modicidade tarifária. Esta mesma situação é aplicável no campo. Imagine um agricultor que possui um talude e que pode ter, de repente, parte da água concentrada no campo, na parte superior desse talude, e na base instalar uma bomba funcionando como turbina, ou uma turbina que tenha sido devidamente, né, especificada para fazer essa recuperação energética. Pois bem, então estamos olhando para a nossa rede de distribuição de água, para a saída das estações de tratamento de esgoto, mas também estamos olhando para resíduos, em especial para resíduos orgânicos de que, devidamente condicionados, podem ser transformados em biogás. E quando você tem o biogás, você tem energia química concentrada em sua composição, em especial porque o componente majoritário desse subproduto é o metano, que possui um poder calorífico inferior de 9,9 kWh por normal metro cúbico. Ora, então o biogás pode ser produzido e, quando captado, pode gerar valor, inclusive modelo de negócio? Sim. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos o maior parque de reatores anaeróbios do mundo tratando esgoto doméstico. E a partir do esgoto, de um dejeto, outrora, dentro da economia circular, dentro da economia linear, encarado apenas como um dejeto, hoje passa a ser encarado como um insumo apto a ser recuperado e a gerar, por exemplo, a partir do seu tratamento, o biogás que pode ser recuperado para fins energéticos. Bom, determinar o potencial, né, da produção de biogás é um dos primeiros caminhos para efetivamente promovermos a sua recuperação. E o que nós temos observado não é só apenas a medição, mas bons casos, bons estudos de caso, onde a partir da produção do biogás e da sua purificação é possível recuperá-lo. Então trago aqui, por exemplo, um dos nossos primeiros projetos na área, aqui na década de 90, onde nós fazemos o armazenamento do biogás produzido do processo de tratamento anaeróbio do esgoto em um gasômetro com cerca de 50 metros cúbicos de capacidade, e desse gasômetro nós encaminhamos esse gás para um grupo motogerador armazenado dentro do abrigo da primeira foto que vocês podem observar nessa tela. Ali nós convertemos a energia química do biogás em energia elétrica, sendo essa energia elétrica utilizada pela própria unidade e o excedente injetado na rede da concessionária local, que também é a Copel, gerando créditos de energia que podem ser utilizados, nesse caso, pela própria ET Ouro Verde. Bom, sem apresentar muitos detalhes do gráfico que aparece nessa tela, observem apenas as barrinhas verdes, onde tínhamos um patamar da fatura de energia elétrica da ET Ouro Verde da ordem de 400 a 600 reais por mês. E quando efetivamente migramos, né, a ET Ouro Verde para uma unidade de microgeração, de acordo com a resolução normativa 482 de 2012 da ANEEL, o que nós observamos basicamente foi um patamar mensal que varia aí em torno de 100 a 200 reais, né, em média por mês. Ou seja, esta fatura que está aqui apresentada, né, referente, neste caso, ao mês de julho de 2020, vem apresentando sucessivamente um desconto na sua última linha. Neste caso, menos R$ 279,96, valor proveniente da compensação dentro da própria unidade.
e que faz com que mensalmente os valores que estão aqui apresentados, né, de custo mensal para essa unidade sejam da ordem, aí, neste mês especial, de R$ 127,59. Ora, esse modelo funcionou e inspirou a Sanepar, na verdade, a buscar outros mecanismos de também produzir o biogás, não só proveniente do esgoto, mas produzir o biogás, por exemplo, através da transformação do lodo, que é um outro subproduto proveniente do processo de tratamento de esgoto, misturado, né, fazendo uma codigestão com resíduos orgânicos, como, por exemplo, resíduos provenientes do Ceasa ou de grandes geradores, que devidamente combinados em um biodigestor passam a gerar em condições controladas, né, de pH, temperatura, acidez, o biogás, que uma vez purificado é encaminhado para grupos motogeradores, neste caso desta tela, com uma potência da ordem de 1,4 megawatts cada um deles. Ou seja, existe um modelo de negócio muito próximo aqui de Curitiba, né, chamado CS Bioenergia, uma parceria público-privada entre a Sanepar e um grupo chamado Cataline, que recebe resíduos orgânicos, promove o seu tratamento, gerando biogás e energia elétrica. Energia elétrica é essa que é utilizada pela própria planta e o excedente encaminhado para a rede, e neste caso em especial, energia utilizada, né, pelas unidades consumidoras da Sanepar escolhidas para tal fim. Bom, Gustavo, é só energia elétrica que a gente pode produzir com biogás? Não, eu tenho energia química dentro do biogás. Eu posso convertê-la em energia térmica, por exemplo. E neste caso, quando eu combino energia térmica dentro de um processo de tratamento de esgoto, eu posso fazer uso dessa energia para, por exemplo, secar o lodo produzido em uma determinada estação, gerando uma menor quantidade de resíduos a ser processado em uma segunda etapa e, principalmente, reduzindo custos operacionais com a sua destinação final. Exatamente este conceito foi arduamente testado, avaliado pela Sanepar em diferentes contextos, em que a cada 8 caçambas de lodo produzido por uma estação de tratamento de esgoto, nós passamos a ter apenas 4 a partir de um processo de secagem de lodo, fazendo com que, ao final, eu obtenha grãos, pellets, que podem ser aplicados diretamente na agricultura como um fertilizante, devidamente higienizado, desde que seja feito, né, um arranjo agronômico para tal. Além disso, é possível utilizar esta energia, né, remanescente dentro do próprio lodo como energia a ser convertida, né, em energia térmica também. Afinal de contas, o lodo seco possui um poder calorífico inferior da ordem de 2.000 a 4.000 quilocalorias por quilograma em base seca, fazendo, portanto, com que dentro de um processo de transformação térmica, dentro de uma estação de tratamento de esgoto, esse material possa ser devidamente convertido e combinado com a energia proveniente do biogás em calor, que é utilizado para secar o próprio lodo. Só para vocês terem uma ideia de um arranjo como esse, né, nós temos aqui uma redução em massa do lodo que sairia, né, de a cada 8 caçambas, que viram apenas 4 de lodo seco, uma vez transformado termicamente, eu teria apenas uma caçamba de cinza a ser disposta, né, em um aterro ou em outra disposição final. Bom, para mim sumiu a tela propriamente dita. Seria possível retomar a apresentação, por gentileza? Perfeito, muito obrigado. Pois bem, dentro desse contexto, nós temos soluções para estações de pequeno porte e também temos soluções para estações de médio e grande porte. Aquela que for apresentada anteriormente, tipicamente se aplica para estações de grande porte. Mas, para estações de menor porte, e imaginem aqui, granjas de menor porte, pode se constituir, por exemplo, né,
leitos de secagem e que tem na sua base serpentinas que levam em seu interior água. A água aquece a serpentina, por sua vez, está apta a transferir calor para o material depositado sobre ela, neste caso, o lodo. Isso pode ser o dejeto de um aviário, isso pode ser o aquecimento da água em uma determinada chácara. Pois bem, o grande desafio é como aquecer esta água. E nós podemos usar sistemas tubulares de aquecimento direto solar disponíveis no mercado, a um custo de R$800 a R$900, uma placa com 12 tubos, ou mesmo recuperar o biogás de forma combinada, promover a eficiência energética e a transferência de calor para o material depositado sobre esse piso radiante, esse piso apto a aquecer o material depositado sobre ela. Então, a gente está olhando com muito carinho para essas soluções e faço o paralelo entre lodo e dejetos na agricultura, né, como forma de você poder promover aquecimento ou mesmo utilizar esse material para a produção de energia, seja pela via termoquímica, através da biodigestão, produzindo biogás, por exemplo, que pode ser recuperado, seja pela via térmica, quando se usa um processo de combustão, pirólise ou gasificação para poder transformar esse lodo seco em energia. Pois bem, Gustavo, vocês estão olhando para outras fontes de energia? Sim, estamos olhando, inclusive uma parceria com a própria Copel, com a UTFPR, estamos determinando aqui o potencial de recuperação energética, né, potencial de recuperação da energia proveniente do vento, né, energia eólica. São 5 torres aí com cerca de 30 metros de altura, que hoje tem uma série de equipamentos que geram dados que estão nos ajudando a entender esses potenciais. Na verdade, no próprio litoral, nós temos um piloto onde nós combinamos a energia eólica com placas solares para poder gerar energia e para uma aplicação específica. Olha que interessante, aplicar esta energia num processo de dessalinização de água salobra, em especial aqui dotado de osmose reversa, né, um processo que funciona, processo desenvolvido em parceria com os americanos e com os ingleses, e que mostrou que é possível, né, converter com eficiência a água salobra em água doce, mas para isso é necessário muita energia, e quando se tem muita energia é importante buscar-se alternativas para a redução de custos. Placas solares e a energia eólica foi um dos caminhos que nós identificamos no litoral para este projeto piloto, que apesar da baixa potência, nos inspirou a pensar em outras soluções. Então pensem nisso e troquem, por exemplo, um processo, né, de purificação de água por um processo, por exemplo, de moagem em uma planta no meio rural, né? Isso poderia auxiliar na redução de custos, né? É bem verdade que arranjos especiais podem ser feitos com essa tecnologia solar. Veja, aqui, por exemplo, na Sanepar, nós construímos no Tarumã, próximo ao nosso Centro de Tecnologias Sustentáveis, um estacionamento com 2 tipos de tecnologia, tioreto de cádmio e policristalino, silício policristalino, né? E, na verdade, usamos essa energia para poder alimentar um carregador elétrico que, por sua vez, na sequência, serviu para alimentar um carro elétrico, né? Algo similar poderia ser feito no campo, seja para, por exemplo, movimentar, né, um veículo movido a gás. Que tal produzir o biogás e utilizar o biogás para alimentar um trator, um caminhão? Existem soluções no mercado hoje disponíveis e que conseguem converter o biometano em energia mecânica, no caso, para transporte no meio rural. Então, pensar em mobilidade sustentável é um dos caminhos importantes, assim como pensar em edificações sustentáveis. Que tal transformar o meu barracão de armazenamento de produtos ou de transformação, né, ou onde eu tenha silos, em uma edificação sustentável, quem sabe com uma certificação LEED, né, como nós fizemos no nosso prédio administrativo aqui na Sanepar. Pois bem, e para concluir, né, eu trago para vocês aqui um dos nossos projetos mais recentes, né? Nós conseguimos colocar cerca de 400 módulos, exatamente 396 módulos solares, dispostos em uma área de 1/4 de campo de futebol, que totaliza uma potência de 130 kW-pico, né? E esses módulos, na verdade, estão posicionados próximo ao reservatório do Passaúna, gerando energia elétrica. Então, estamos aproveitando uma área disponível na lâmina d'água para fazer essa geração.
O mais importante aqui é a geração de energia. Bom, isso é importante, mas nós também temos efeitos colaterais que estão sendo avaliados. Se a radiação solar não chega até a água, ora, eu não tenho a condição para fotossíntese, portanto, eu tenho uma inibição na formação algal. Se eu tenho placas solares sobre a lâmina d'água, eu diminuo significativamente as taxas de evapotranspiração. E por aí vai. Né? A temperatura do semicondutor é reduzida e a eficiência de conversão fotoelétrica é inversamente proporcional à temperatura. Então, espera-se que aumente-se o rendimento neste caso. Bom, esse projeto está em andamento, gerando resultados importantes, e aí alguém pode pensar, mas isso vai valer só para uma hidrelétrica ou vai valer apenas para uma empresa como a Sanepar, que possui barragens, né? Bom, se vocês forem visitar aqui um projeto muito bacana próximo de Goiás, vai exatamente sobre uma lagoa na área rural, placas solares dispostas que estão gerando redução de custo, né, para o produtor que investiu nessa iniciativa. Bom, meus caros, e aí o futuro, né? O que é que nós vamos fazer? Biogás, solar, eólico? Bom, o futuro é a integração disso tudo. O futuro é a integração cada vez mais efetiva da área rural com a área urbana. O futuro é a sociedade enxergando valor na prestação dos serviços, seja para aquele que produz alimento todo dia, seja para aquele que entrega água ou para aquele que entrega energia para a sociedade no seu dia a dia. E a gente enxerga esse valor quando esse recurso fica cada vez mais escasso, né? Estamos em meio a um período de estiagem. A participação de todos, né, envolvidos da sociedade, engajados com a economia de água, é extremamente importante para que a gente possa gerar valor. E isso se aplica para a questão da energia. Quanto mais eficiente eu for, mais eu posso salvaguardar recursos naturais, mais eu posso desenvolver as minhas atividades, reduzindo impactos socioambientais. E é aquilo que se procura efetivamente quando se desenvolve o setor produtivo, seja ele no meio urbano, seja ele no meio rural. Bom, meus caros, não é nem um pouco fácil trabalhar com esse tema. Eu, de fato, desejo que vocês tenham muito sucesso aí ao pensar nas soluções para os desafios que estão aí apresentados. E eu, de fato, sugiro que vocês pensem na energia inteligente, aquela que é produzida com inteligência, por pessoas, para pessoas e que, consequentemente, promovem a sustentabilidade no sentido mais amplo, não só sob a perspectiva social, ambiental e financeira, mas sobre aquela em que você reconhece o valor na prestação do serviço, o valor do seu dia a dia, o valor, efetivamente, de uma utility que está por trás de um processo como esse, ou de um processo produtivo, de uma agroindústria, né, de um conjunto de indústrias que trabalham no meio rural, gerando efetivamente, né, importantes resultados para a sociedade. Há inúmeros desafios, mas por trás deles também nós temos várias oportunidades, vários modelos de negócio, várias tecnologias que estão se tornando cada vez mais eficientes, baratas e competitivas. E nesse sentido, eu sempre vou estar à disposição aqui na Sanepar para poder dialogar sobre o assunto, para poder apresentar em detalhes para vocês as experiências que foram aqui reportadas, ou mesmo para compartilhar com vocês os nossos desafios, que muito em breve podem ser apresentados a vocês, ou mesmo àqueles que tenham interesse, para que juntos nós possamos, né, somar e, de fato, aprimorar os serviços de saneamento ambiental aqui no nosso estado. Grato pela oportunidade, sucesso a todos e vamos em frente. Muito obrigado pela apresentação do nosso amigo Gustavo, né? E dando sequência aí, eu tenho aí 15 minutos para falar, já estamos meio adiantados da hora, eu vou tentar ser bem breve, o mais rápido possível, né, nessa apresentação. Então, eu vou compartilhar agora a tela, né, a minha tela. Pronto. Espero que estejam todos vendo, né? Então, eu vou... Tudo certo. Ótimo. Então, o tema da minha apresentação é o desafio global da energia renovável, né? Então, eu vou direto aqui para o primeiro slide, né? Me reportando aí aos 10 maiores problemas da humanidade para os próximos 50 anos, segundo Richard Smalley, que foi prêmio Nobel de Química em 1996, e um dos inventores do carbono 60, que revolucionou a nanotecnologia no mundo.
Eu começo falando sobre energia. A questão da energia é um conceito que a física assume aí sem definição, até porque todos vocês aí intuitivamente já devem sentir o que é energia. Mas, interessantemente, em minhas aulas eu pergunto no primeiro dia ao aluno como ele definiria a energia, né? Porque o engenheiro, apesar do físico aceitar sem definição, o engenheiro concretamente gosta sempre de uma definição. E a energia é a grandeza física, né, que permite que ocorra alguma ação nesse nosso universo, né? Qualquer ação. Então, tudo depende de energia. E, reconhecendo esse aspecto, Richard Smalley propôs essa lista. Como o primeiro problema da humanidade é justamente como obter energia para manter o conforto e o desenvolvimento, né, que nós chegamos nesse estágio da existência da humanidade. Então, logo a seguir, água, alimentação, ambiente, a pobreza, terrorismo e guerra, doença, educação, democracia e população. Mas ele reporta também que esses problemas de 2 a 10, né, seriam todos resolvidos caso o problema da energia fosse bem equacionado. De fato, eu concordo com isso, né, e por isso que coloco essa lista, essa referência, essa lista de tópicos aí para a humanidade. Vejam, a população da Terra em 2019 estava em 7,7 bilhões de pessoas. Em 2050, 9,5 a 10 bilhões é o que é esperado, né? Então, esse quadro aí mostra, no lado esquerdo, o que são recursos, fontes de energia não renovável, né? Ou seja, nuclear, carvão, óleo, petróleo, né? Gás natural, e do lado direito, né, as assim chamadas energias renováveis, né? Solar, vento, eólica, né? Hidrelétrica, biológica, né? Biomassa, né? E geotérmica, né? A grande diferença é que as energias não renováveis são suprimentos limitados e vão requerer muito tempo para serem repostas, caso sejam esgotadas. Já as energias renováveis são naturalmente recompletadas em pequenos períodos aí de tempo, né? Então, elas se revestem da maior importância no estágio atual que nos encontramos, em que as fontes de energia não são mais inesgotáveis como se pensava ainda no século passado. Tecnicamente e economicamente viáveis, elas precisam ser a geração de energia renovável e o armazenamento. Então, são os maiores obstáculos, aí, são os grandes obstáculos que precisam ser vencidos, não é? Para que a gente atinja um estágio de poder utilizar a energia renovável. Esses autores, não é, eles colocaram aí esses tópicos mais importantes no ano de 2018, ou seja, recentemente. A questão dos materiais para a energia, as células solares, as baterias de armazenamento, os combustíveis solares, né? os aparelhos aí, né? Que são utilizados para visualização, modelagem teórica e computacional, né? Dos sistemas físicos envolvidos, não é? Tudo isso, somado e interagindo, é que vai um dia viabilizar o uso da energia renovável de uma forma bastante abrangente e que venha a ser competitiva com as energias de origem fóssil, né? Esse gráfico aí mostra, no eixo vertical, aí, a energia em unidades de tonelada equivalente de petróleo, milhões de toneladas equivalentes de petróleo por ano, né? E na horizontal, os anos, né? Desde 1970 até 2050, o aumento da demanda de energia. Então, vejam que se espera, né? E é necessário que a parcela de energias renováveis aumente substancialmente em relação ao que nós nos encontramos hoje, em 2020, não é?
E vejam que há uma redução da demanda já proporcionalmente à redução no aumento da população que é esperado, né? Esse declínio no aumento da população que é esperado a partir de 2040. Então, são necessários aí modelos computacionais para ter certeza, né, que esses efeitos de realimentação eles não sejam subestimados. Tá? E a eficiência energética continuará a aumentar, como os palestrantes anteriores mencionaram. É necessário que todos os sistemas sejam intensamente desenvolvidos para melhorar a eficiência energética, que significa, basicamente, fazer o mesmo trabalho com menos investimento energético, como muito bem definiu Gustavo na palestra anterior. Em 2050, o que se espera, então, de demanda energética? 23,2 terawatts, que é esperado. E, só para vocês terem uma ideia, para comparar com o que está aí no gráfico, 1 milhão de toneladas de equivalente de petróleo corresponde a 11,63 terawatt-hora. Muito bem. Vamos comparar, então, o que estava acontecendo em 2003 com o que é esperado em 2050. Vai ser necessária uma revolução energética. É chamado aí, por esse autor, que é o mesmo Prêmio Nobel de 96, chamado Desafio do Terawatt. Vejam que em 2003 o consumo mundial estava da ordem de 14 terawatts. Isso significa, e com uma distribuição aí de fontes de energia utilizadas, que você vê com um domínio predominante aí do petróleo. E energias renováveis com uma participação mínima. Já para 2050, espera-se um aumento substancial nas fontes de energia renovável. Caso contrário, a humanidade não terá condição de subsistir com o mesmo conforto que desfruta hoje da tecnologia. Então, isto aí representa o que foi a base da prosperidade no século XX, foi o petróleo, né? E aqui no século XXI ainda não se sabe claramente qual será a base da prosperidade. Estamos aí em 2020, até 2100 terminará o século, e até lá, quem estiver vivo saberá. Mas a gente espera que as energias renováveis, como mostra aí o gráfico, né, elas venham a dominar a matriz energética. Discutindo sobre energias renováveis, o que poderia ser? Foi mencionado aí nas palestras anteriores a questão da hidroeletricidade. O problema da eletricidade é que as fontes de água nas altitudes, né, já estão praticamente totalmente utilizadas. E, com isso, o que ainda pode ser feito de energia hidrelétrica no mundo é muito pouco. Ainda há potencial, mas não é o suficiente. Quanto à biomassa, a biomassa tem uma crítica muito forte de competir com a alimentação e também com a crise de água. Combustíveis fósseis vão logo diminuir em quantidade e se tornar aí ambientalmente inaceitáveis. Nos Estados Unidos, hoje, há uma briga extraordinária entre os dois partidos que dominam a política lá, o Partido Republicano e Democrático, em que os democratas advogam que é impossível continuar utilizando petróleo da forma como nós estamos usando, sem destruir a terra, né? Já os republicanos acham que não é bem assim. Então, existe um debate muito intenso sobre essas questões. E, junto com isso, a questão do combustível fóssil está diminuindo na sua fonte. A questão nuclear, ela traz sempre receio, não é? Então, é uma questão que ainda está também em debate, e o que fazer com o lixo nuclear sempre vai ser uma grande questão. Se o processo de fusão nuclear for desenvolvido, não é?
no futuro próximo, essa questão torna-se muito melhor equacionada. E o Sol? O Sol é um reator de fusão de hidrogênio excelente. O problema, ele gera 165 mil terawatts de luz solar que atinge a Terra todo dia. Mas tem um problema, é a questão da eficiência. A célula fotovoltaica não é tão eficiente ainda a ponto de transformar a energia de forma barata, não é? Que permita ser competitiva com as outras formas de geração. Então, são desafios essencialmente tecnológicos, não é? Então, só para você ter uma ideia, a figura mostra o tamanho do Sol em comparação com a Terra, não é? O tamanho da fonte de energia que é o Sol. Muito bem, e quais seriam as propostas que a gente pode pensar? Essa, por exemplo, é de um pesquisador da California Institute of Technology, né, em que ele fez um estudo, ainda já em 2005, em que, utilizando células fotovoltaicas com 10% de eficiência, considerando aí 2 quilowatts como a quantidade de energia necessária a uma pessoa ter conforto com a tecnologia atual, para 10 bilhões de pessoas, né? Então, essas 6 caixas representadas aí em vermelho no planisfério, né, cada uma com 3,3 terawatts, isso aí geraria 20 terawatts de eletricidade, que com uma eficiência de 30%, né, na conversão, chegaria nos 60 terawatts que a humanidade necessitará em 2050. Então, é uma possibilidade, não é concreto, porque existem muitos desafios a serem vencidos nessa área ainda, mas, sem dúvida, é um estudo importante. Dito isso, há necessidade de revoluções na nanotecnologia de energias renováveis, né? E aí eu listo aí vários tópicos, né? Começando pelo fotovoltaico, né? Energia fotovoltaica, mais células de combustíveis, armazenamento de hidrogênio, assim chamada economia do hidrogênio, em que a própria água poderia fornecer o hidrogênio necessário à alimentação da matriz energética, porém, os processos de geração de hidrogênio, todos eles conhecidos, requerem o uso de energia elétrica, e, portanto, isso aí não é um processo ainda dominado cientificamente, é um desafio de ser vencido. Tá? Baterias, supercapacitores, cabos supercondutores que eliminariam a resistência elétrica e, de certa maneira, e desta maneira, tornariam muito mais eficientes as transmissões de energia e, com isso, a eficiência da energia gerada atualmente permitiria, a quantidade de energia gerada atualmente, permitiria fazer muito mais, né? E aí são outros itens. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês verem isso com mais detalhes, se desejarem. Voltando aqui para Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, mais especificamente, é onde nós trabalhamos, né? Estamos hoje com essa planta, que está mostrada aí esquematicamente, que é uma planta de geração de energia e biomassa a partir do resíduo sólido urbano, né, ou lixo sólido, né, em que você observa aqui embaixo, né, no módulo 4, que um incinerador de resíduo sólido urbano, ele gera energia, no nosso é de 50 kg por hora de capacidade, nós geramos calor com essa queima do lixo para alimentar uma usina de potência ciclo Rankine de 20 kW de eletricidade. Então, é demonstrativa, mas é importante como modelo a ser seguido. E as emissões geradas, que poderia haver uma crítica de o que fazer com as emissões, nós tratamos as emissões diretamente em fotobioreatores compactos de microalgas, cada um com 8 metros de altura e 5 de comprimento e 2 de largura, com 12 mil litros de meio de cultivo cada um. Nós temos atualmente 5, né? E esses fotobioreatores, eles podem, pela fotossíntese, processar esse CO2 e liberar na atmosfera
prioritariamente oxigênio ou uma emissão extremamente reduzida em CO2. E os outros poluentes também, porque o metabolismo da microalga é capaz de processar esses poluentes das emissões. Muito bem. Além disso, não é, essas microalgas elas podem processar metano que venha de biodigestão e, com isso, eliminar o CO2 e purificar o metano para se aproximar do percentual do gás natural para consumo. E, melhor de tudo isso ainda, é que o metabolismo das microalgas é capaz de diretamente produzir hidrogênio, né? Então, outros aspectos aqui, a biomassa de microalgas, ela vai para esse outro módulo, o módulo 2, onde é separada a biomassa e transformada ou em biodiesel, ou até mesmo em diesel verde, ou seja, hidrocarbonetos puros, parafínicos, que é o melhor tipo de hidrocarboneto para ser consumido por motores, não é? E se trata de um diesel renovável, por isso chamado de diesel verde. E também ácidos graxos que são transformados em biodiesel. E a biomassa residual pode ser utilizada também para alimentação animal, ração animal, né? E outros produtos farmacêuticos, entre muitas outras aplicações. Muito bem, aqui está a aparência do nosso centro de pesquisa, do nosso laboratório, com os fotobioreatores que eu mencionei, uma imagem da microalga, a biomassa de microalgas após a centrifugação, e aqui o nosso incinerador, o trocador de calor, que faz a troca de calor dos gases quentes para a usina de energia, a nossa caldeira, portanto, e aqui a nossa turbina, que foi especificamente projetada e construída pelo nosso grupo de pesquisa, não é, para baixa potência, que não está disponível no mercado, turbinas da ordem de 20 kW, como é o caso da nossa turbina. Aqui está uma aparência pela retaguarda do incinerador, não é? Onde se vê o percurso do gás, e o gás aqui, que é emitido pelo incinerador, ele não é despejado na atmosfera diretamente. Ele passa por vários componentes e num trocador de calor encamisado até atingir a temperatura ambiente de novo e entrando numa coluna de fixação onde é trocado gases com o meio de cultivo. O meio de cultivo extrai o CO2 e as outras impurezas das emissões nesse percurso de cima para baixo, e as emissões de baixo para cima capturam, não é, o oxigênio emitido na fotossíntese. E, desta maneira, as emissões aqui estão limpas no topo da chaminé. Muito bem, esse gráfico aí, esse diagrama mostra esquematicamente o funcionamento da planta. Entrada de lixo sólido, efluentes líquidos degradados, inclusive água degradada, não é, esgoto, ou o que quer que seja. Nós utilizamos isso nos fotobioreatores, e entra na planta sustentável, não é, entregando água tratada, entregando cinzas para a indústria do cimento, 4% da biomassa do lixo somente, o resto vira fumaça, e a fumaça tratada, ou seja, as emissões tratadas, são emitidas na atmosfera. E a biomassa de microalga, não é, gera biocombustíveis, biomateriais e outros coprodutos de interesse. E o calor gera eletricidade, aquecimento e resfriamento através de um sistema de refrigeração por absorção. Conclusão: as microalgas elas são uma possível solução para um mundo sustentável, segundo o que nossa própria experiência nos tem mostrado. São organismos que transformaram as condições do nosso planeta em um ambiente favorável à vida, há cerca de 3 bilhões de anos. E seres multicelulares só surgiram aí na evolução há 500 mil anos atrás, não é? Então, nós estamos falando aí de seres muito mais bem-sucedidos do que os seres multicelulares. E o ser humano, então, esse está aí em torno de 1 milhão de anos somente.
injeção da emissão aí, que foi feita nos meios de cultivo, demonstrou aí uma fixação significativa de dióxido de carbono, produção de oxigênio e alta taxa de absorção dos gases NOx. Há um potencial, portanto, de microalgas para tratamento das emissões perigosas na larga escala. E isso foi demonstrado, né? E nós estamos hoje em parceria com empresa do Rio Grande do Sul, que está comercializando, iniciando a comercialização desses sistemas, aí a nível nacional e até, quem sabe, internacional. Um sistema multigerador e de remediação ambiental e mais cultivo de microalgas mostra aí que o uso de microalgas é mais vantajoso do que culturas terrestres, né? Obviamente, tudo isso dito, há grandes desafios tecnológicos a serem superados para viabilizar o uso industrial dessas microalgas. Por isso, nós estamos profundamente envolvidos com essa pesquisa científica. E, para isso, serão necessários sistemas altamente otimizados, que estão em desenvolvimento neste momento. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos que me deram esses minutos de atenção. Agora eu descompartilho, né, e prossigo a nossa live aqui. Já teve aí várias perguntas, né, durante o curso das apresentações. Eu já vi que tanto o Júlio quanto a Jéssica já andaram respondendo. Aí o Gustavo, não sei se deu tempo, né? Mas não me perguntaram nada, mas eu acho que nós estamos com um tempo um pouco comprometido. Eu gostaria de perguntar aí a direção da live, né, como proceder. Maravilha, se pudermos fazer as considerações finais, então, de cada um. Então, eu passo a palavra aí para a primeira que falou, né? A Jéssica aí fazer a sua despedida. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada aos meus companheiros aqui por dividir esse espaço. Pessoal que não fez as inscrições ainda para o Hackathon, hoje é o último dia, não vai mais ter inscrição, então não percam essa oportunidade, porque vai ser um momento de muito aprendizado e que com certeza vai ficar para a vida. Então, não percam. Por favor, Júlio, aí. Terminou, Jéssica? Desculpa. Júlio. Queria agradecer, então, de novo, achei bem interessante, bem produtivo, aprendi muito aí com as apresentações que foram feitas, e interagi também um pouco no chat, veio algumas perguntas particulares também aqui, acho que ficou legal. Queria primeiro, assim, desejar boa sorte para vocês no desafio, e o recado final aqui do que eu quis trazer, né, desse conteúdo tudo, é que se vocês notarem esses grandes projetos que a Copel está fazendo, são investimentos bilionários, né? Investimentos que chegam a 3 bilhões de reais. E alguém pode pensar, bom, com esse investimento posso ficar tranquilo com relação à utilização da minha energia elétrica. E pelo contrário, por mais que a gente tenha se esforçado o máximo possível, principalmente nas áreas rurais, que é o objeto nosso aqui, de melhorar cada vez mais a qualidade, eu diria assim que essa velocidade nossa da melhoria da qualidade ainda parece ser insuficiente para a qualidade que o consumidor cada vez mais precisa, principalmente em regiões, principalmente se tratando de processos produtivos, onde cada vez você vai ter mais alta tecnologia envolvida. Então, vocês que estão trabalhando com energia, pensem sempre que a fonte alternativa, um backup, ele sempre é bem-vindo. Ele vai poder trabalhar em harmonia com a nossa rede e, além da função de um no-break, de um backup para interrupção, também pode, obviamente, trazer outros benefícios, quer seja do ponto de vista financeiro, né, quer seja do ponto de vista também ambiental e, obviamente, também de eficiência energética. Então, esse é o meu recado final. Pensem sempre que a rede é falível, né? E que nesse momento, se você não puder dispor da rede de energia, é sempre interessante ter uma ferramenta, ter uma tecnologia
que possa suprir, mesmo que seja nesses pequenos intervalos. Obrigado, então, a todos aí pela oportunidade e pela participação. Passo a palavra aí ao Gustavo, né, porque nos dá aí as últimas palavras com relação à sua apresentação. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade a mim endereçada, né, desejando a todos os participantes do Hackathon muito sucesso. É um grande barato poder participar dessas maratonas, né? E quando nós temos desafios, a gente tem que se esmerar efetivamente neles, né? Hoje, um dos nossos desafios aqui tem sido, né, com muito conhecimento técnico de toda a equipe da Sanepar, né, buscar entregar valor para a sociedade. Tem um baixinho na minha casa que completou 2 anos no final de semana. A água que ele toma é da torneira, a mesma que eu tomo. Então a gente vem batalhando todo dia para que essa água esteja disponível a todos e que a Sanepar consiga de fato entregar valor porque a sociedade paranaense merece. Então, nesse contexto, eu agradeço demais pela oportunidade, desejo muito sucesso mais uma vez a todos e, de alguma forma, espero ter contribuído, sempre me colocando à disposição aqui na Sanepar para poder dialogar sobre o assunto que foi objeto, né, desse evento, mas também, né, sobre outros assuntos que vocês julgarem pertinentes, que estejam vinculados ao tema de saneamento ambiental e inovação. Forte abraço a todos, sucesso e vamos em frente. Obrigado aí, Gustavo. Agradeço também a Jéssica, agradeço ao Júlio, muito prazer conhecê-los. Não tinha tido a oportunidade de conhecê-los. Aproveito agora que nós estamos terminando para agradecer o convite aí por parte do pessoal do Toque Agro, né? E gostaria de dizer que, para mim, foi um grande prazer poder divulgar os esforços que nós estamos fazendo na Universidade Federal do Paraná, né, e com parcerias aí nacionais, com todas as nossas dificuldades. A gente viu aqui, pelo conteúdo de todas as palestras que foram apresentadas, que o brasileiro ele é capaz de fazer a diferença num mundo que está tecnologicamente extremamente competitivo hoje, mas, mesmo assim, a criatividade e aquilo que se apresentou mostra que nós somos capazes, né? E, pelo fato de nós sermos capazes, é essa a mensagem que eu quero deixar a todos que estão nos ouvindo. Jamais se intimidem com quem quer que seja de qualquer parte do mundo. Nós temos a inteligência, sim. Todos nós nascemos com essa capacidade. Então, aqueles que estão nos ouvindo, os alunos do colégio, né, que são os principais que estão ouvindo aí, jamais se deixem intimidar. E, com todas as dificuldades que enfrentamos, olha só o que vocês viram hoje aí, nos palestrantes e os esforços que estão sendo feitos pela COPEL, pela Sanepar, por nós lá na UFPR, e não só por nós, mas as empresas que se associam conosco, não é? Então, é um esforço conjunto que vai levar realmente o Brasil a ser um destaque aí, no futuro, né? Não só no futuro. Hoje nós já fazemos coisa que, tenho certeza, despertam a inveja dos nossos semelhantes aí pelo mundo todo. Tá bom? Gente, então era isso que eu tinha a dizer. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Então, amanhã o Pense Agro vai debater sobre desafios de uso e reuso da água, e mais informações se acompanha aí no site penseagro.pr.gov.br. Valeu, pessoal, muito obrigado. Então, até a próxima a todos aí. Estamos saindo agora. A nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista. Uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas, que acredita nas pessoas.
Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. O que o futuro espera de nós? Inovação, coragem, paciência? Pioneira no Brasil em tecnologia e inteligência para governos, a Celepar aprendeu que o segredo para desvendar o amanhã é compreender as pessoas hoje. Foi pensando assim que a gente descobriu que o futuro da saúde é ficar mais humana. O futuro da educação é aproximar pais e filhos. O futuro do trabalho é tornar-se mais diverso e dinâmico. O futuro da cidadania é a inclusão. E o futuro da gestão pública é simplificar a vida do cidadão. Desde a solicitação de documentos online até o primeiro sistema de inteligência artificial feito para um governo estadual, trazer o futuro para o cotidiano das pessoas faz parte do nosso DNA. Talvez então o melhor seja perguntar: o que nós esperamos do futuro? Afinal, esperar não é ficar parado. É encontrar novas perguntas e novas possibilidades para tornar a vida das pessoas mais simples. Celepar, mais digital, mais ágil, mais simples. Paraná, Governo do Estado. O Paraná vai mudar de fase. A Copel e o Governo do Estado apresentam o programa Paraná Trifásico, uma revolução na qualidade da energia no campo. 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e potentes. Investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O maior programa do gênero no Brasil. Milhares de obras e uma nova safra de investimentos em nossa produção rural. Trazer a energia trifásica até a propriedade custará uma fração do que é hoje. E os motores trifásicos são mais eficientes. Com o Paraná Trifásico e outros programas, o Estado terá a energia mais confiável do Brasil para turbinar o desenvolvimento e a criação de empregos em todas as regiões do Paraná. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 59 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e, principalmente, de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nestes anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento da economia de toda a região Sul. Porque nós somos o BRDE, o banco que há 59 anos liga você ao desenvolvimento.
cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar. E a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando os jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas.